Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vocês já me conhecem, mas eu vou apresentar de novo. Eu chamo Felipe, nosso colega Bernardo vai estar apresentando lá na o tema da nossa apresentação. Ele é sobre um submódulo 2.3 de procedimento de rede e vários subtópicos que a gente vai tratar ao longo da apresentação vão ser citados um pouco mais práticos no resto das apresentações que vocês vão falar aí. Bom, vou dar uma introdução básica sobre o que é procedimento de rede. O ONS estabelece uma série de critérios, requisitos, premissas para os estudos elétricos, para a coordenação, controle e operação do sistema elétrico como um todo. Então, para isso, estão apresentando 9 módulos dos procedimentos. O sistema interligado ele tem uma série de tópicos que são tratados nesses módulos. Então, estudo de fluxo de potência, né, o sistema interligado de nosso, as intermitências hidrológicas, enfim, são uma série de fatores que os módulos da ONS vão tratar. Especificamente dentro do módulo 2, trata-se sobre critérios e requisitos para diversos estudos. Então, são 16 submódulos. Eu tracei aqui alguns, né, nessa imagem do lado, que a gente tirou da ONS mesmo. Então, tem critério para operação, critério para estudo hidrológico, como eu falei anteriormente, tem critério para estudos elétricos de maneira geral, fluxo de potência, estudo de curto-circuito, enfim, uma série de fatores aí que o módulo 2 vai tratar. O submódulo 2.3 especificamente, ele trata sobre critérios e requisitos de estudos elétricos. Então, utiliza entende-se a rede como uma rede de simulação, entende-se e se faz diversos estudos, como eu tinha comentado. Então, dentro dos estudos elétricos que o submódulo 2.3 trata, são fluxos de potência, estudos de curto-circuito, estabilidade eletromecânica, transistores eletromagnéticos, que vai falar sobre contingências, intervenções, reserva de potência operativa, né, controle de carga frequência, recomposição do sistema e segurança de extensão. Dentro dos processos, esses estudos eles tratam de processos que são comuns, né, dos processos que vão ser tratados no módulo 2.3, mas tem alguns estudos mais específicos, como elaboração de plano de operação de médio prazo do sistema interligado nacional, programação da operação elétrica, análise de projeto básico, da rede básica, estudos pré-operacionais, análise de segurança operacional e segurança de extensão. Bom, dentre os processos que são de análise, que são gerais a todos os outros subprocessos, nós temos, por exemplo, estudos, critérios específicos, né, gerais, para sistemas de corrente alternada, corrente contínua. No nosso sistema tem tanto os dois tipos de sistemas de transmissão. Apresentam-se critérios de contingência, então existe uma série de problemas e surtos eventuais que podem acontecer no sistema, que vão ser tratados em todos os estudos, tanto de fluxo, curto-circuito, etc. E uma coisa que o professor sempre fala, recorrentemente na sala de aula, é que existem critérios de nível de extensão que são estabelecidos em todos os estudos. Então, por exemplo, para redes para 230 para cima, né? Então, dentro da rede básica, você tem condições operativas específicas, uma faixa de extensão específica, né, que a tensão nominal da lista deve responder. Então, por exemplo, para o nível mínimo da rede básica 230, a tensão operativa normal deve estar dentro dessa faixa de extensão e sobre contingência também. Né? Mesmo tem uma queda percentual maior, mas ainda assim tem que responder a esse nível, essa faixa de extensão específica. Bom, agora falando sobre um ponto de um processo específico, a gente tem a elaboração do plano de operação de médio prazo do sistema interligado nacional. Ele estabelece uma série de critérios para, por exemplo, em situações de contingência, nós temos um critério mínimo, um critério máximo de variação de tensão, que é de 10% de tensão nas barras, não pode ultrapassar. Dentro de sistemas de contingência, por exemplo, se nós tivermos um desequilíbrio do nível de tensão nominal das barras, é necessário também ter um estudo para indicação de dimensionamento de compensação de reativo para restabelecer. É necessário também, ao longo desse médio prazo, inclusive, só para especificar, ao longo de 5 anos, né, para frente, no sistema interligado nacional,
Então, dentro desse prazo também existe estudo de energização. Então, se for necessário, por exemplo, restabelecer a energização de uma linha de transmissão, alocação de uma nova carga, é necessária a realização desse estudo. Esse estudo vai realizar também uma ideia mais específica sobre contingência, ou seja, como, por exemplo, uma carga nova que está alocada no sistema, como ela vai interagir no sistema, se ela vai gerar algum tipo de contingência, algum tipo de surto de tensão, etc. E dentro desse panorama de 5 anos, a gente também tem um estudo sobre superação de equipamentos. O que é superação de equipamentos? Dentro desses 5 anos é necessário, por exemplo, estabelecer manutenção de equipamento ou troca de equipamentos. E essa troca de equipamentos, como disjuntores, seccionadores, T6, bombeiros de bloqueio, parlamentos, elas têm que estabelecer alguns critérios que são baseados nos estudos prévios, produtos de potência e curto-circuito. Então, exemplo, né? Como vocês podem ver aqui nessa tabela que a gente estourou, do submódulo, os disjuntores devem responder a critérios como corrente de curto-circuito, crista da corrente de curto-circuito, na parte transitória, corrente nominal, a constante de tempo, que é o tempo de resposta do disjuntor, e o TRT. Aí, enfim, os demais equipamentos que respondem esses critérios. Bom, o ONS também, dentro desse módulo, estabelece um critério de operação, de programação de operação elétrica. Então, você tem as premissas e critérios para programas de intervenções. Intervenções tanto do ponto de vista de manutenção, quanto do ponto de vista de intervenções em situações de contingência, por exemplo. Então, ele vai ter alguns critérios para, por exemplo, quando há alguma falha no sistema especial de proteção, certo? Você tem que já o ONS estabelecendo os critérios e premissas para a realização dessas intervenções. Bom, os critérios para as intervenções são os já mencionados, então faz essa série de estudos que eu mencionei anteriormente, de potência, etc. Nessas intervenções, existe a possibilidade, a ONS ela estabelece, tem um estudo para isso, de que, dependendo da intervenção, você pode ter desligamento acidental. Então, o operador, de um sistema elétrico, de um sistema especial de proteção, por exemplo, ele pode acidentalmente desligar algum tipo. E isso é já pré-estabelecido dentro das premissas que o ONS estuda. Então, quais são as contingências que vão ser analisadas dentro dessas intervenções? Então, nós temos perdas simples e duplas de equipamentos. O segundo ponto são perda de seção de barra nas subestações, perda de equipamentos principais, transformadores, por exemplo. Perda de seção de barra nas subestações e falha de disjuntor, que é a falha do sistema de proteção. Essas contingências vão estabelecer, vão ocasionar alguns problemas, dentre os três que o sistema do submódulo apresenta: a instabilidade de potência, estabilidade de frequência e tensão em uma dada região do sistema, interrupção de carga superior a 300 megawatts e a atuação do ERAC. O pessoal vai falar sobre o que aconteceu no dia 15 de agosto, vai comentar mais especificamente a atuação do ERAC, para ilhamento do sistema, que é o esquema regional de alívio de carga. Agora vou dar continuidade à questão da programação da operação elétrica. O Filipe falou sobre as premissas, vou falar um pouco sobre os critérios. E os três principais são esses. A intervenção, ela pode acontecer, ela não pode fazer com que ocorra interrupção do sistema, enquanto existe o regime ocorrendo lá normalmente. O sistema ele tem o tempo todo que suportar qualquer tipo de contingência, então, aconteça o que for, ele tem que ainda manter a sua funcionalidade, considerando então esses esquemas mencionados aqui, de controle de emergência. E o terceiro critério aqui é na seguinte condição, de que caso haja perda de um único elemento, a violação dos limites de tensão operativos no geral e frequência, etc., não podem ser ultrapassados, né? Tem que manter mais ou menos mais próximo possível de como deve ser. Só dando uma falha aqui, essa questão da carreira de emissão de cargas em regime normal, do ponto de vista de segurança e da economia, isso é fundamental, para o andamento do sistema para os consumidores, mas também para os operadores, então, se a gente pensa na Eletrobras, na Chesf, etc., eles, quando há interrupção maior do que o tempo necessário, que é estabelecido pelo procedimento, eles pagam por isso. Então, essa parte é bem importante.
Agora, progredindo para a análise de projeto básico, então, isso é feito sobre os dois tipos de transmissão de energia que acontecem no sistema, corrente alternada e contínua, e também existem os estudos para os transitórios eletromagnéticos que acontecem o tempo todo, porque o sistema ele é dinâmico também. Então, o fluxo de potência em sistemas AC é analisado, e para os sistemas DC, funcionamento das instalações. São a frequência fundamental, desempenho, etc. Também o submódulo 2.3 ele aborda os estudos pré-operacionais, ou seja, antes de acontecer a operação do sistema. E para esse caso, as premissas são considerando os sistemas AC e CC. Para os sistemas de corrente alternada, eles levam em conta o ajuste de proteção de equipamentos informáticos dos agentes, e os agentes são todas as empresas que operam na geração, transmissão e distribuição de energia. E para a parte de corrente contínua, eles têm mais uma visão não protecionista da situação, mas de otimização, que a premissa é correr atrás da potência máxima possível a ser transmitida nas diversas etapas. E os critérios para os estudos pré-operacionais funcionam para a parte do sistema de corrente alternada. São esses daí. Os estudos devem ser considerados as faixas adequadas de tensão o tempo todo. E, em caso de acontecer a violação de faixas operativas de tensão, eles precisam tomar uma medida operativa para melhorar o desempenho do componente. Essa melhora de desempenho tem a ver com aquela tabela do início, faixa de tensão operativa. Então, uma situação de transmissão eletromagnética, por exemplo, dada uma tensão nominal de 1 PU, na volta do regime permanente ela deve da faixa, e, por exemplo, uma medida operativa é você ter estudo de dimensionamento para compensadores de ativos, por exemplo, como ajudar na manutenção. Isso assim que manter a qualidade, né, do serviço. Sobre a próxima parte que o submódulo aborda é a análise da segurança operacional. E aí eles fazem esses 3 tipos de estudo, principalmente. Tratamento de carga, o risco do não atendimento, que é um risco altíssimo, já que você não entregar energia potencialmente significa morte, é um risco imenso para a sociedade. E a repartição, alocação e utilização da reserva de potência operativa. Você precisa ter sempre mais potência do que você entrega, caso precise entregar. E a análise de segurança operacional também aborda os estudos de controle de carga e frequência na sua potência. E aí ele vai observar os desvios de frequência, e aí você quer resolver isso o mais rápido possível. Você não quer que a frequência saia do 60 Hz. Agora aconteça. Você faz também os estudos de recomposição do sistema, tudo que você precisa para fazer com que volte a operar normalmente. E aqui ele está falando também dos índices de desempenho, que são basicamente uma integral no tempo dos erros que acontecem ao longo das flutuações de tensão e frequência. Aí tem 10 índices de desempenho diferentes, e no geral é mais ou menos parecido um com o outro, mas uma solução. Então, os estudos de segurança e de tensão vão definir as margens de segurança e de tensão. Agora ele fala sobre como se considera seguro a margem de segurança e tensão, que é quando o nível de tensão está em conformidade. Você não quer flutuando, embora aconteça, mas aí tudo é resolvível. Os critérios para os níveis de tensão estabelecidos nos itens são esses aqui. Quando uma rede está completa, você tem até 7%, 4% na análise com rede incompleta e 4% em tempo real. Esse é o ponto que pode divergir. Agora, para concluir, o submódulo 2.3, como eu falei inicialmente, ele dá
uma visão geral de todo o procedimento. Ele é muito importante, porque ele vai dizer com mínimos detalhes tudo que você precisa fazer, operacionalmente e com um viés técnico também. Ele é bem detalhado. Então, os critérios são base para os estudos de pré-operação e operação do sistema. E o tempo todo ele está falando em premissas e critérios. E premissas são mais ou menos o que você quer olhar e observar, a forma como você pensa, e os critérios vão ser o que é importante na hora de você observar o que você está olhando no sistema. Eles são bem fundamentados e com um nível de detalhamento adequado, como eu falei. E o detalhamento consiste para situações de contingências, que quando acontece qualquer coisa que você não queira no sistema, e intervenções, que é quando você planejadamente vai lá e mexe no sistema para alguma finalidade. No geral, esse subnome 2.3 tem uma base muito sólida para o planejamento, estudo e operação do sistema. Essa foi a apresentação. Referência. O gráfico aqui, bom, a ideia mais foi resumir de fato, porque agora com a nova revisão do ANS, os módulos 2.3 na versão dos documentos são bem longos. Tem 1 milhão de premissas e critérios para vários tipos de estudos diferentes. Então a ideia é mais trazer os critérios importantes e a ideia foi também trazer os pontos que podem ser utilizados nos seus trabalhos, para que a gente tenha depois complementar o resto dos assuntos. Nossos contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, e obrigado pela atenção de vocês.